olhar a nossa vida de cima, observar os nossos ensinamentos de cima. E quando nós estamos muito emaranhados nas nossas questões, essa perspectiva de cima, ela se perde. E nós perdemos essa noção de caminho, né? Qual tem sido o caminho, ou qual foi o caminho que a sua alma traçou para você na sua vida. Eu creio que quanto mais jovens nós somos, pelo menos foi assim na minha experiência, quanto mais jovem eu era, menos eu conseguia perceber por essa perspectiva. Então, da perspectiva de cima, de certa maneira, exige da gente um certo grau de amadurecimento e de experiências. Quando você começa a subir a montanha e começa a ver a sua vida de cima, nós começamos a entender o fio que liga as coisas, o fio que liga as nossas experiências. E isso é muito importante porque nos dá uma sensação ou nos dá uma clareza do sentido da nossa vida. Hoje, quando eu levantei, eu estava refletindo sobre... Veio isso na minha cabeça, não foi que eu quis essa reflexão, ela surgiu assim, e eu comecei a observar quais foram os desafios que eu vivi ao longo da minha vida inteira e que foram desafios de uma vida inteira. Então, todos nós temos um fio de aprendizado e quando você vê dessa perspectiva, nós podemos fazer uma síntese da nossa experiência. O que foi que eu, basicamente, vim aprender nessa estada aqui nessa escola chamada vida? Qual foi o ensinamento, qual foi o propósito da minha alma? Porque nós sempre falamos de propósito, eu mesmo sou uma que falo bastante de propósito, mas um propósito visto daqui, a partir dessa perspectiva, para o futuro. Então, o que eu vou fazer da minha vida? Qual que é o propósito da minha vida? Alinhar-se ao propósito. Mas toda a nossa vida tem um propósito. E nós podemos perceber qual é o propósito vendo a nossa vida a partir também das experiências que nós já tivemos. Não é só daqui para frente, mas é também daqui para trás. Ao observar todos os desafios que você viveu na vida, ali você tem insights sobre para onde é que a minha alma está me levando. Qual é o desafio que sempre te acompanhou? Qual é a perspectiva que você observa de cima? O que você enxerga de cima, observando a sua vida com um olhar desapegado, sem emaranhar, você observa e vê. Quais foram as suas maiores dificuldades ao longo da sua experiência de vida? Foram dificuldades relacionadas à maneira como você está relacionando com os outros? As suas maiores dificuldades foram relacionadas a se colocar no mundo, a se expressar, a ser autônomo? Quando a gente olha por essa perspectiva, nós vamos vendo que o movimento da vida nos leva uma vez, duas vezes, três vezes, em padrões de repetição, para que a gente possa dali observar. Toda vez que nós estamos num padrão de repetição, tem algo ali a ser observado. Muitas vezes nós, de uma maneira geral, quando nos vemos em situações de bloqueio, nós queremos sair do bloqueio. Inclusive usamos as nossas orações, todas as nossas formas de lidar com isso, de querer sair disso, para sairmos disso. Mas o que a gente não compreende quando vê de cima é que estar ali tem um aprendizado. Então, em vez de querer, talvez seja mais rápido, mais fácil e mais rápido sair desses padrões, quando nós olhamos para ele do ponto de vista do que é que nós estamos aprendendo com aquilo. Quando nós olhamos para isso, o que eu estou aprendendo? Qual é a minha dificuldade? Para onde eu preciso olhar? O que eu preciso transformar? O que eu preciso entender? Qual é o ensinamento disso? Quanto mais clareza nós tivermos do qual é o ensinamento, que é algo que nos barra, que nos limita, que nos coloca dificuldades, que nós sentimos como falta de fluxo, quanto mais a gente olha para isso como um ensinamento a ser aprendido de algo que aquilo ali está fazendo você deter para olhar, quanto mais nós fazemos isso,
mais facilmente nós compreendemos a nossa experiência de vida a partir de um ponto mais alto, a partir de um outro propósito. O que é que a nossa alma pretendia ao nos colocar naquele desafio? Que desafio é esse? E o que eu preciso aprender com esse desafio? Olhando a minha vida por essa perspectiva, eu observo vários pontos em comum. Por muitos anos, eu vivi situações que eu sentia como bloqueio, de tristeza e tudo mais, e hoje, vendo de cima, hoje que eu já superei essas questões, eu observo com muito mais clareza que em todos os padrões de repetição havia ali uma mesma dificuldade ainda não superada, um mesmo ponto ainda não superado, e que exigiu muito esforço de autoconhecimento, muitas experiências até dolorosas, para poder compreender algo e poder trazer algum poder. E aí que está. Quando eu observo em mim e em outras pessoas que há o ensinamento ali, é um ensinamento, e este ensinamento, ele pode ser difícil, mas ele está te trazendo um poder. É isso que é a perspectiva do ensinamento. Então, toda vez que a gente supera uma questão, nós estamos ali acendendo uma luz dentro de nós, uma luz da nossa essência, estamos permitindo que a nossa luz, ela se manifeste e se coloque no mundo. Um qualquer desafio, um desafio de saúde, um desafio relacionado à prosperidade, que muita gente tem isso. Então, se nós vivemos num mundo de muita escassez, no sentido do pensamento, não é que há uma escassez real, o que há é uma dificuldade de alocar esses recursos, e quando eu falo de questões físicas mesmo, mas de escassez interna, de um pensamento de escassez, de um pensamento de não merecimento, de um pensamento onde você não se sente, não percebe o seu poder pessoal, é sua própria luz. Isso é escassez. Isso é pensar que isso não é para mim, não posso isso, não posso aquilo. Então, nós vivemos nessa cultura. É uma cultura de todos, todo mundo, a maioria, ele não consegue resgatar o seu poder pessoal, a sua luz, a resgatar a sua essência por questões que são questões de dificuldades emocionais, dificuldades na forma de ver, nas suas crenças. Então, cada vez que a gente consegue subir a montanha e ver de cima a nossa vida numa perspectiva de cima, nós vamos observando que ali teve um desafio, aqui teve outro, e se você observar, o que teve de comum nesses dois desafios? É como se você conseguisse perceber, na verdade não é como se é você perceber o fio que liga todos os desafios. O que você basicamente veio aprender nessa vida? Você consegue perceber? E quando você olha para isso, você é capaz de ajudar com seu próprio esforço a superar isso, a ter mais consciência, a ter mais observação do que está se passando. Que passa que eu estou enfrentando isso de novo? O que eu preciso aprender? O que eu preciso resgatar de mim? Qual é o poder que eu preciso resgatar, que está adormecido, que está lá dentro de um baú que eu não estou olhando? Inscreva-se nesse canal e receba nossos vídeos semanalmente. E se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe.